Sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu estarei mostrando a implementação de uma fila dinâmica em Java. A fila é bem simples de ser entendida. Nós trabalhamos com dois ponteiros. O primeiro que aponta para o primeiro elemento da nossa fila e o último que aponta para o nosso último elemento da nossa fila. Por ela ser dinâmica, um elemento aponta para o seu próximo, assim como o x está apontando para o y, e y, consequentemente, apontando para z. E o z, por não ter nenhum outro elemento após ele aponta para o null. A fila ela segue a ordem FIFO, First In, First Out, que basicamente sugere que o primeiro elemento a ser removido é o primeiro que entrou na fila, assim como em uma fila de supermercado ou em uma fila de banco. Dois exemplos de aplicações de fila é uma fila de impressão, onde quando mandamos um documento a ser impresso, ele será enfileirado, e sempre o primeiro que foi mandado para a fila de impressão, ele será o primeiro a sair. Ou um buffer para a gravação de dados. Nossos ponteiros ao início da fila, ambos apontam para null, pois não temos nenhum objeto ou nenhum elemento ainda na nossa fila. Ao inserir um primeiro elemento na nossa fila, ambos os ponteiros apontam para ele, que no caso do nosso x, ele é o primeiro e também é o nosso último elemento da fila. E por não ter nenhum outro elemento após ele, ele está apontando para null. Ao inserir um novo elemento, o nosso x continua sendo o primeiro e o último aponta para o y, assim como o x também aponta para y. E como não temos nenhum outro elemento após o y, ele aponta para null. O método de remoção é ainda mais simples de ser entendido. Aqui temos o exemplo da fila cheia de x, y, z. Temos o nosso primeiro elemento e o nosso último elemento. Vamos remover o elemento x. Assim que removemos ele perde o ponteiro do primeiro elemento, que passa a ser o y. E o último elemento continua sendo o z. E o nosso x, ele não existe mais na nossa fila. E esse basicamente é um método de remoção. Ele é mais simples de ser entendido do que o método de inserção. No método de inserção, sempre inserimos a partir do último elemento, pois igual em uma fila de banco ou em uma fila de supermercado, não podemos incluir pessoas na frente do primeiro. Nós sempre inserimos atrás do último. Na nossa fila dinâmica, ela segue a mesma ordem. Bom, agora vamos passar para a implementação do código em Java. Bom, aqui no nosso Eclipse, basicamente nós precisamos criar um novo projeto em Java. Viemos em File, New, Java Project. Vamos dar o nome para o projeto de fila dinâmica. E aqui está o nosso projeto. Dentro do source, vamos criar um package chamado package fila dinâmica. Bom, aqui no nosso pacote, nós vamos criar três classes principais, que vão ser as classes que vamos usar para a nossa fila. Vamos criar primeiro a nossa classe Node, que é o nosso nó. Ela que vai fazer a fila ser dinâmica. Damos um finish. E aqui está a nossa classe nó. Primeiro de tudo, nós precisamos criar um private node next, que será um nó para o nosso próximo elemento. E um private int element, que será o nosso elemento a ser inserido na fila. Aqui na classe Node, nós precisamos criar um construtor para o nosso Node. Criamos o construtor. Aqui, como parâmetro, nós precisamos passar o nosso elemento. Então, int e. E aqui, basicamente, nós podemos já fazer o construtor. O nosso next vai ser igual a null. E o nosso elemento vai ser igual ao parâmetro que estamos passando, que é o próprio elemento. Então, this.element é igual a e. Ok.
Agora, basicamente, nós precisamos fazer os nossos getters e setters. Temos duas formas de fazer isso. Podemos fazer à mão, ou nós podemos vir e fazer em source, generate getters and setters, selecionar as duas variáveis que nós temos como private e dar um OK. Ele gera automaticamente os nossos getters and setters. Bom, para explicar essa parte, é bem simples. Aqui nós fazemos a parte de encapsulamento das nossas variáveis, para poder inserir e remover os elementos. Temos o setNext, que é para setar o nosso próximo, o setElement, que é para inserir o elemento no nó, o getNext, que é para pegar a posição do próximo elemento, e o getElement, que é para pegar o valor do nosso nó. Criado o nosso nó, nós precisamos agora criar a nossa classe fila. Então vamos em classe fila. Bom, criada a nossa fila, nós precisamos de três variáveis aqui dentro. Public node primeiro, que será o nosso ponteiro para o primeiro elemento da fila. Um public node último, que será o nosso último elemento da nossa fila. E um public int quantidade. A quantidade será para nós termos uma ideia de quantos elementos temos na nossa fila. Assim como no Node, nós precisamos de um construtor. Então, vamos fazer o construtor. O primeiro, ele precisa apontar para null. O último, ele também irá apontar para null. E quantidade será 0. E isso inicia nossas variáveis aqui dentro da classe fila. Ok? E temos alguns métodos aqui para manipulação da nossa fila. Teremos um método de inserção, um método de remoção e, obviamente, um método para ver os elementos da nossa fila. Antes de tudo, nós precisamos inserir um novo método, que será um método para ver se a nossa fila está cheia ou vazia. Então, vamos lá. Para esse método, nós precisamos criar um método booleano. Então, public boolean is empty. Esse método ele retornará para nós um true caso a fila estiver vazia. E se a fila não estiver vazia, ele retornará false. Para economizar linhas de código, nós apenas podemos colocar return this quantidade igual a 0. O que vai estar acontecendo? Toda vez que nós tivermos a quantidade igual a 0, ou seja, nenhum elemento dentro da nossa fila, esse método booleano retornará true para nós. Pois sempre que inserirmos um novo elemento na nossa lista, nós iremos somar 1 nessa quantidade. E toda vez que removermos um item da nossa fila, nós iremos decrementar 1 de nossa quantidade. O método de inserção é bem simples. Public void insert. Para inserirmos um elemento, nós precisamos do parâmetro dele. Então, int elemento. Antes de inserirmos um elemento na nossa fila, nós precisamos saber se ela está vazia ou não. Para isso, nós podemos colocar if is empty. Ou seja, se a fila estiver vazia, não tiver nenhum elemento dentro dela, nós iremos inserir na primeira posição. Para isso, nós criamos uma instância de node passando elemento como parâmetro. Aqui dentro do nosso if, nós colocaremos primeiro é igual a novo, último é igual a novo, e quantidade mais. Basicamente aqui nós estaremos fazendo o seguinte: se a fila estiver vazia, o primeiro elemento da fila será o novo, que é o elemento que estamos inserindo. O último elemento da nossa fila também será o novo, pois como só teremos um elemento, ambos os ponteiros apontarão para ele, e a nossa quantidade passará a ter 1 como valor. Se não,
nós teremos que fazer uma coisa bem simples. Último.setNext novo. Último igual a novo e quantidade mais. Aqui estaremos fazendo o seguinte. A partir do momento que inserimos um primeiro elemento na nossa fila, a fila não está mais vazia. Então, seguindo essa ideia, nós teremos que inserir atrás do primeiro elemento. Então, faremos aqui último.setNext, ou seja, setar o próximo elemento do último, que será um novo, e passamos como valor para o último, o novo. E acrescentamos 1 na nossa variável quantidade. Está feito o método de inserir. O método de remoção, ele também é bem simples. Public void remove. Como nós não precisaremos especificar qual elemento que estaremos removendo, já que nós sempre removemos do início da fila, nós então não passamos nenhum parâmetro para o método remove. Vamos lá. Teremos que também criar a verificação se a fila está vazia ou não. Então, if is empty, daremos um system out print, fila vazia. Já que, se nós não tivermos nenhum elemento na nossa fila, é impossível remover. Então, se não tiver nenhum elemento na fila, ele não irá remover nenhum elemento, irá apenas imprimir a fila vazia. Agora, se a nossa fila não estiver vazia, nós precisamos verificar se o primeiro elemento é igual ao último, ou seja, só temos um elemento na fila. Então, else if primeiro igual ao último, ou seja, se nosso primeiro elemento for o mesmo que o último elemento, nós iremos fazer o seguinte: primeiro igual último igual null. Ou seja, se nós tivermos apenas um elemento na nossa fila, ele vai ser o primeiro e o último, ou seja, ambos vão ser null. Com isso, removemos um elemento da nossa fila. Agora, se não for apenas um elemento da nossa fila, nós precisamos criar um node auxiliar, recebendo primeiro como parâmetro. O nosso auxiliar irá receber o primeiro ponto getNext, que é para pegar o próximo elemento da nossa fila. E o primeiro receberá o auxiliar. E agora fazemos quantidade menos. Aqui estaremos fazendo o seguinte: se nossa fila não for vazia, nós iremos criar esse node auxiliar recebendo a primeira posição da nossa fila. Quando nós setamos auxiliar igual primeiro.getNext, nós estaremos colocando como valor na variável auxiliar o próximo elemento da nossa fila, ou seja, o segundo elemento. O primeiro, que seria o valor que nós queremos remover, ele vai receber o auxiliar, ou seja, ele passará a ser o próximo elemento da nossa fila, e decrementamos 1 da quantidade. O método show, que será o método para exibir os elementos da nossa fila, ele é bem simples. Nós criamos public void show, e aqui também teremos que fazer a verificação se a fila está vazia ou não. Porque se a fila estiver vazia, nós não temos nenhum elemento para imprimir. Então, if is empty, ele printa na tela, fila vazia. Beleza. Se a fila não estiver vazia, nós vamos fazer um else, node auxiliar novamente, recebendo o primeiro. Por que isso? Para não perdermos a referência do nosso primeiro elemento da fila e não acabar destruindo ela, nós precisamos colocar o valor dela em uma outra variável auxiliar. Com isso, a gente não perde em nenhum momento o parâmetro da nossa fila. Então, for int i igual a 0 e menor que quantidade e mais. Esse será um for
que irá da posição 0 até o último elemento da nossa fila, pois enquanto ele for menor que a quantidade total de elementos da nossa fila, ele rodará esse for. Então, podemos aqui colocar system.out.print auxiliar.getElement, que é para nós podermos printar o elemento que temos dentro do nosso nó, mais espaço vazio, que é para darmos um espaço entre um elemento e outro. Ok? Depois do nosso system.out.print, nós precisamos pegar o próximo elemento da fila, ou seja, auxiliar recebe auxiliar.getNext. Pronto. Esse é o método para ver todos os elementos da nossa fila. Agora, para nós podermos testar se a fila estiver funcionando, nós vamos criar uma classe principal com o método main para poder inserir os elementos da nossa fila. Temos aqui em criar uma classe e colocamos como principal. Aqui nós podemos marcar para ele criar o método main para nós, só que vamos criar manualmente. Bom, aqui na classe principal nós teremos que criar o nosso método main para poder executar e manipular a nossa fila. Então, public static void main string args. Criado o nosso main, nós iremos criar um menu para manipular os métodos da nossa fila. Fica mais fácil de entender dessa forma. Então iremos criar um int opção e um valor. O valor será o elemento que nós estaremos inserindo na nossa fila. Junto disso tudo, nós precisamos criar a instância da nossa fila para podermos ter acesso aos métodos dela. Então, fila f igual new fila. Pronto. Temos a instância da nossa fila. E aqui vamos fazer um do while para poder criar o nosso menu. While. Opção diferente de 9. O 9 será o nosso parâmetro de parada. Opção igual a integer. Ponto parseInt de option pane ponto show input dialog. Escolha uma opção. Damos um /n para pular uma linha e vamos colocar as opções. Bom, a opção 1 será de inserir. Então, toda vez que escolhermos a opção 1, nós iremos inserir um número. /n. Opção 2 é o de remover. Então, toda vez na opção 2, iremos remover um elemento da nossa fila. A opção 3 será a de ver fila. Ele irá printar todos os elementos da nossa fila. E a opção 9 é o nosso sair, para podermos parar a execução do nosso método. Criamos o switch case para podermos manipular os métodos. Então, case 1, nós iremos pegar o valor do nosso elemento, então o valor igual integer ponto parseInt de option pane ponto show input dialog. Insira um número. Ok. Aqui nós agora precisamos chamar o nosso método de inserção e passar o valor como parâmetro para ele. Então, f.insert e passamos o valor como parâmetro. Então, toda vez que nós chamarmos o método insert, passando o valor de leitura que nós fizemos no case 1, ele irá inserir esse número na nossa fila. E colocamos o break. Case 2, nós apenas chamaremos o método de remoção com f.remove ou remove. E damos o break. Toda vez que nós executarmos o case 2, ele irá remover o primeiro elemento da nossa fila. Assim como explicado antes, a fila segue o FIFO. Então, sempre ele irá remover o primeiro elemento da fila. Case 3, ele apenas irá chamar o método de impressão. Então, f.show. E damos o break.
E agora, o parâmetro de parada. Ok. Está criado nosso menu. Vamos ver então nossa fila funcionando. Vamos rodar. Aqui temos o nosso menu. Vamos inserir o número 1, o número 2 e o número 3. Ok. Ao selecionar a opção 3, nós vamos imprimir a nossa fila. 1, 2 e 3. Se eu selecionar a opção 2, ele deverá remover o elemento 1 da nossa fila. Então, 2, dou um Enter. E quando eu printar novamente, ele imprime 2 e 3. Vou dar uma arrumada na nossa fila para ficar um pouco mais bonito a impressão. Então, aqui eu posso dar um syslalt elementos. Isso que estou fazendo apenas para deixar a nossa fila um pouco mais organizada ao ser impressa. Então vamos rodar novamente. Inserir o número 1, o 2, o 3 e o 4. Temos a nossa fila impressa ali, 1, 2, 3 e 4. Ao selecionar o método de remoção, ele imprime 2, 3 e 4. Ao remover novamente, 3 e 4, removemos novamente, 4, removemos novamente. Bom, temos um erro na impressão, vamos dar uma olhada no método. Ah, sim. Aqui no Remove, caso o primeiro seja também o último elemento, nós esquecemos de colocar quantidade menos menos. Pronto. Vamos testar novamente. E ele mostra fila vazia. Caso eu tente imprimir, ele mostra fila vazia. Caso eu tente remover um elemento, fila vazia.